A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nesta aula eu vou ministrar a lição número 7, que tem como título A Promessa de um Coração Novo. Nós estamos estudando a revista CPAD do quarto trimestre do ano 2024 e agora, na lição número 7, nós vamos nos aprofundar em um tema que já foi estudado na lição número 5. Lá nós falamos sobre salvação. E agora nós vamos falar do coração novo, porque o coração novo é algo que nós alcançamos quando somos salvos em Cristo Jesus. Então, assim, nós somos salvos, transformados, libertos do pecado, livres da condenação do pecado e nos tornamos uma nova criatura, temos um novo coração, uma nova maneira de viver. As promessas de um coração novo vêm desde a antiga aliança, do Antigo Testamento. Não é que os crentes do Antigo Testamento não eram transformados, eles sim eram transformados. No entanto, nós sabemos que a revelação em Cristo Jesus é muito superior à revelação do Antigo Testamento. Então a gente vai ver aqui a passagem de Jeremias que fala dessa questão de um novo coração, de uma nova lei que é revelada no Evangelho. É por isso que a gente não segue a lei do Antigo Testamento. Por quê? Porque nós temos uma nova lei que é muito superior. Eu vou falar sobre isso durante essa aula, deixar bem explicado aqui essa passagem de Jeremias e o cumprimento dessa passagem em Cristo Jesus. Então eu convido você a assistir essa aula até o final, tenho certeza que você vai aprender bastante aqui. A gente vai falar de todos os tópicos e subtópicos da lição, passando aqui em cada detalhe da lição, explicando para que você possa compreender a lição, aplicar na sua vida. E se você é professor de EBD, você vai ministrar uma aula com um conteúdo muito mais consolidado, ou seja, você estudou, leu, pesquisou, assiste a aula, você fica com um conteúdo muito mais sólido na sua mente, tem muito mais segurança para ministrar uma aula da EBD. Eu vou usar aqui o slide em PowerPoint, que é o slide 100% baseado na revista, com imagens de qualidade pronto para ser usado, que você pode usar na sua igreja. Então você que é professor de EBD, tem como usar o slide na sua igreja? Eu convido você a conhecer o nosso slide, que é esse aqui que eu uso na aula, você também pode usar. É muito bom mesmo, faz toda a diferença. Quem é assinante do EBD em Foco, acessa slide de adultos, de jovens e vários bônus. Então, assim, você que quer aprender mais, a plataforma é bem completa. Nós temos uma equipe que trabalha toda semana para produzir esse material e nós temos aqui o nosso site ebdemfoco.com e o nosso WhatsApp, que você também pode tirar dúvidas da lição, dúvidas sobre acesso ao site, pode entrar no nosso grupo para receber o material gratuito. Nós temos muito conteúdo de qualidade, conteúdo gratuito, que você pode receber também no nosso grupo do WhatsApp. Então, entre em contato conosco aí se precisar de alguma coisa. Só uma observação sobre o dia de postagem da aula. Geralmente nós postamos na terça-feira. No entanto, nessa semana eu tive alguns problemas pessoais e não consegui gravar com antecedência, então não ficou pronto na terça-feira, estou gravando na quinta-feira. Mas nós temos o compromisso de postar esse conteúdo toda semana, mesmo que seja com um pouco de atraso. Peço a compreensão dos irmãos que acompanham, que quer ver a aula no começo da semana. Infelizmente, nessa semana não foi possível. O textuário diz assim: E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Então aqui a gente já tem uma passagem do Antigo Testamento que fala da promessa de um coração novo. Fala de algo superior, de um espírito novo. Então tudo isso vai se cumprir em Cristo Jesus. Assim como Ezequiel, Jeremias também profetiza no mesmo sentido. Verdade prática, o salvo em Cristo Jesus tem um coração novo, voltado para a palavra de Deus e disposto a fazer a sua vontade. Então aqui a gente vai falar dessa disposição do crente de fazer a vontade de Deus. Então essa lição é uma lição que vai falar muito do comportamento do crente, diante dessa nova realidade em Cristo Jesus. A leitura bíblica em classe se encontra em Romanos 2, 25 a 29 e Jeremias 31, de 31 a 34. Eu não vou ler aqui porque durante a aula a gente vai falar um pouco dessa passagem, então vou avançar aqui. A passagem de Romanos fala da questão da circuncisão, que é algo da antiga aliança, e que na nova aliança nós temos um novo tipo de circuncisão. A gente vai entender isso melhor durante a aula. E Jeremias 31 fala de um novo concerto que Deus vai fazer com a casa de Israel, que na verdade é para toda a humanidade. Mas vamos lá, durante a aula a gente volta nessas passagens e explica em detalhes. Introdução, vamos para a introdução da aula que diz assim: O coração tem uma perspectiva bíblica muito singular. A palavra se refere à realidade da vida interior de cada pessoa. Então, quando a Bíblia fala de coração, na maioria das vezes, está falando do interior do ser humano. Está falando de toda a questão da mente,
da alma, do espírito, a questão mesmo realmente relacionada ao interior. Então a palavra coração, ela tem um significado muito amplo e muito profundo nesse sentido, né? É a vida interior do ser humano. Por isso que, ao longo da Bíblia, nos deparamos com conselhos que nos incentivam a cuidar do coração e guardá-lo de todas as influências maléficas. Então, quando a gente vê na Bíblia falando assim de cuidar do coração, de guardar o coração, é nesse sentido de proteger a nossa vida espiritual, a nossa vida interior de influências do mal. O coração, segundo a Bíblia, é o centro da vida. As promessas para o coração são tema desta lição. Então, assim, a Bíblia apresenta o coração como o centro da vida porque realmente ele é o centro de todas as nossas emoções, de todas as nossas decisões. Está relacionado ao coração no sentido figurado, né? Então, a Bíblia usa a palavra coração nesse sentido figurado. Tópico 1. O coração na perspectiva bíblica. 1.1. O coração na Bíblia. Na Bíblia, raramente a palavra coração é usada como referência ao órgão físico. Na verdade, acontece. Aqui nós temos duas passagens que falam sobre isso. Uma está aqui no segundo livro de Samuel, capítulo 18, versículo 14. Então disse Joabe: não me demorarei assim contigo aqui. E tomou 3 dardos e traspassou com eles o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. Então aqui, né, estava Absalão ali preso, né, pelos cabelos, né, como a gente conhece a história, e Joabe matou Absalão, né, com dardos em seu coração. Então aqui a palavra coração é uma referência ao órgão físico. Então a Bíblia usa sim a palavra coração no sentido real, no sentido literal, né, no caso o coração como o nosso órgão físico. Mas de modo geral, essa palavra se refere ao homem interior, a fim de revelar o centro da vida mental, emocional e espiritual do ser humano. Então, na maioria das vezes, a palavra coração é usada no sentido figurado para se referir ao nosso interior de maneira geral. Fala dos nossos sentimentos, da nossa vida espiritual, fala da nossa mente. Então, coração no sentido figurado é isso. E é nesse sentido que nós vamos estudar essa lição aqui. Desse modo, o apóstolo Paulo faz referência ao homem exterior, o corpo físico, e ao homem interior, alma e espírito, que constitui o ser humano em sua integralidade, corpo, alma e espírito, como está em Hebreus capítulo 4, versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então aqui a gente tem essa passagem que faz uma referência ao coração e ao ser humano na sua integralidade, corpo, alma e espírito. Então aqui mostra, né, que o coração é o centro dos nossos pensamentos, das nossas intenções. E a palavra de Deus tem esse poder, né, para discernir tudo no nosso interior. É para a dimensão desse homem interior que a Bíblia aplica a palavra coração, tudo que faz parte da nossa alma e espírito. Então fique com isso em mente a partir de agora. Quando nós falarmos de coração, quando a Bíblia cita coração no sentido figurado, é uma referência ao homem interior, é uma referência a todos os nossos sentimentos, a nossa alma, ao nosso espírito. 1.2. A circuncisão do coração. O texto da leitura bíblica em classe apresenta Romanos 2, de 25 a 29, num contexto em que o apóstolo Paulo ensina o sentido da verdadeira circuncisão da nova aliança. Então aqui uma passagem, né, que o apóstolo Paulo vai explicar o que é a circuncisão, né, e qual o seu verdadeiro significado na nova aliança. Então vamos entender melhor isso aqui. De fato, a circuncisão foi um ato físico estabelecido por Deus para os descendentes de Abraão. Então, assim, a circuncisão ela foi estabelecida ali com Abraão. Eu já vou mostrar aqui a passagem bíblica. Eu vou avançar aqui um pouco, porque eu coloquei alguns slides extras com alguns versículos para explicar melhor o que é a circuncisão. Então, aqui em Gênesis 17:10 diz assim, ó: esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti, que todo homem entre vós será circuncidado. Então aqui Deus faz uma aliança com Abraão, e o símbolo dessa aliança é a circuncisão. E o dicionário Wycliffe vai definir aqui a circuncisão. Ele fala assim, ó: a circuncisão era um sinal adequado para o povo escolhido de Deus, porque a pureza espiritual e a santidade deveriam caracterizar a sua vida. Como a corrupção do pecado frequentemente se manifesta com força peculiar na vida sexual,
Deus exigiu que o seu povo simbolizasse a santificação das suas vidas por meio da purificação do órgão que serve para a reprodução da vida. Então, assim, a circuncisão é um ato físico, ou seja, o prepúcio, que é uma pelezinha que tem ali no pênis, é puxada e cortada. Então, assim, é um cortezinho que é realizado, um ato físico. Isso era realizado no bebê com 8 dias de vida. Então, todo homem com 8 dias de vida era circuncidado. Se ele já fosse adulto e não tivesse passado pela circuncisão, por algum motivo, aí a circuncisão acontecia depois de adulto, mas tinha que circuncidar. Então, todo judeu homem é circuncidado até os dias de hoje. Então, a circuncisão ela acontece ainda até os dias de hoje. As mulheres não passavam por nenhum tipo de circuncisão, porque, segundo os judeus, as mulheres já são circuncidadas por natureza. Então, a circuncisão seria algo natural para as mulheres, mas os homens tinham que passar por esse ato, desse corte, para simbolizar a vida de santidade com Deus. Então, um povo separado para Deus. Então, isso aqui é um ato físico, simbólico, que representa ali um compromisso com Deus, porque tem uma aliança, Deus tem uma aliança com Abraão. Mais uma passagem bíblica aqui que fala assim, que a circuncisão muitas vezes era usada no sentido figurado para se referir a algo impróprio. Vamos ler aqui Levítico 19, 23. Diz assim, isso aqui na Almeida Corrigida Fiel. E quando tiverdes entrado na terra e plantardes toda a árvore de comer, ser-vos-á incircunciso o seu fruto. 3 anos vos será incircunciso, dele não se comerá. Então aqui está dizendo que o fruto daquela árvore plantada será incircunciso. O que ele quer dizer com isso? Tá? Vamos ler aqui a tradução na NVI. Quando vocês entrarem na terra e plantarem qualquer tipo de árvore frutífera, considerem proibidas as suas frutas. Durante 3 anos vocês a considerarão proibidas, não poderão comê-las. Então a tradução da NVI deixa mais claro que aqui no caso tem uma proibição, o fruto é proibido. Mas no original diz que o fruto é incircunciso. Então mostra aqui que no sentido figurado, algo que era incircunciso era impróprio, proibido, não podia ser consumido. E a circuncisão também poderia se referir à pureza do coração. A passagem de Levítico 26, 41, não vou ler aqui o versículo todo para a gente ganhar tempo, fala aqui do seu coração incircunciso. Se o seu coração incircunciso se humilhar, aí ele vai dar uma explicação. A NVI traduz assim, coração obstinado. Se o seu coração obstinado se humilhar. Então, muitas vezes a circuncisão é usada nesse sentido, algo que é obstinado, é rebelde. Então, a circuncisão era sinal de obediência, de santidade, e o incircunciso era sinônimo de rebeldia, obstinado, é nesse sentido. No Novo Testamento a gente tem, também falando da circuncisão, que eu vou falar aqui na lição, mas Colossenses 2,11 diz assim, nele também vocês foram circuncidados, não como uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Então aqui, o apóstolo Paulo vai usar a palavra circuncisão, que estava muito fixado ali na memória do povo, O que é a circuncisão? O que é o ato da circuncisão? Então ele fala assim, em Cristo vocês foram circuncidados, mas é uma circuncisão muito superior, diferente daquela feita por mãos humanas. Então vamos lá, voltando para a lição, diz assim, contudo, no Novo Testamento, o que atesta a nova aliança não é mais uma marca física, mas a obra realizada pelo Espírito Santo no coração da pessoa. Então, enquanto na antiga aliança era necessária uma marca física para simbolizar que aquela pessoa servia a Deus e vivia uma vida de santidade, na nova aliança não tem mais necessidade dessa marca física. Ela ficou ultrapassada. Agora nós temos algo que é realizado no nosso coração. Romanos 2, 28 e 29. Porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão o que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então observe que o apóstolo Paulo está aqui falando que na antiga aliança tinha esse símbolo externo que marcava ali a pessoa que servia a Deus, que era a circuncisão. No entanto,
Um judeu que passava pela circuncisão, mas não era obediente a Deus, não estava fazendo nada, não valia de nada. Então o apóstolo Paulo faz essa crítica. O verdadeiro judeu é aquele que é interiormente, é no coração. Ele fala assim, mas é judeu o que o é no interior. E a circuncisão é a do coração, e não algo externo. Então, assim, muitas vezes a gente fica preso a símbolos externos como se isso fosse marca de santidade. Isso acontecia na igreja primitiva, acontece nos dias de hoje. As pessoas acham que são salvas porque vão à igreja, porque vestem uma roupa de um jeito específico, enfim, porque tem ali sinais externos. Mas o que manda é o que está no coração. Se a motivação do seu coração não for uma motivação verdadeira, real, de servir a Cristo, de amar o próximo, de fazer realmente ali o que Jesus mandou através do Evangelho, você não é salvo em Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo vai apresentar aqui uma circuncisão que é no coração, é no espírito, é uma mudança de vida interior, que não precisa de nenhum símbolo externo para certificar isso. Então na antiga aliança tinha o símbolo externo, mas o que valia era o coração. Deus olhava para o coração. Aqui também, da mesma forma, na nova aliança, né, tem vários símbolos externos que as pessoas querem criar por aí, mas o apóstolo Paulo deixa bem claro que o que manda é a mudança que tem no seu coração. Essa é a verdadeira circuncisão. Essa é uma obra exclusiva do Espírito que nos capacita a ser um seguidor do Senhor Jesus e estabelecer um relacionamento pessoal com Ele. Então, a verdadeira circuncisão é uma mudança que acontece no nosso coração, uma disposição para servir a Deus e ser obediente a Deus. Sem essa circuncisão do coração, é impossível manter um relacionamento vivo com o Pai. João capítulo 3, versículo 3. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Já falamos sobre isso na lição número 5, sobre salvação. Não está bem claro na lição número 5 que nós temos que nascer de novo, temos que ser uma nova criatura. Aí sim, nós somos realmente transformados e servimos a Cristo. E quando eu estou falando aqui dessa transformação interior, não estou dizendo que não há uma mudança no exterior. É claro que há uma mudança no exterior, há uma mudança no nosso comportamento, há uma mudança na maneira de vestir, há uma mudança no nosso falar, há mudança em todos os sentidos. A salvação é integral. O que eu estou querendo dizer é que não adianta nada você querer aparentar santo por uma roupa, por um comportamento específico, se o seu coração não está motivado a isso. Se você realmente não ama o próximo, se você realmente não tem uma disposição de servir a Deus, se você realmente não crê, se você quer viver apenas de aparência, é nesse sentido. Então, o nascer de novo implica uma mudança completa no ser humano, que começa dentro do coração. 1.3, um coração novo. Esse ensino do apóstolo Paulo remonta o profeta Jeremias, capítulo 31, do versículo 31 ao 34, a respeito de uma nova aliança que rompe com a forma da antiga. Vamos ler essa passagem? Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o concerto que fiz com os seus pais no dia que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará alguém mais a seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor, porque perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Então aqui a gente tem uma passagem muito importante que fala da nova aliança. Isso aqui é algo que vai ser inaugurado em Cristo Jesus. Então a antiga aliança é a lei de Deus se manifestando de uma forma específica para um povo específico, com o propósito de que ali nascesse o Messias. Então, a antiga aliança, ela valeu para o povo de Israel. E deve ficar bem claro aqui que quando eu digo antiga aliança, eu estou falando de todo o sistema mosaico. Não é somente os 10 mandamentos, não é somente o sistema de sacrifício, não. A Bíblia fala da lei como um todo, é um pacote completo. Os adventistas gostam de fazer uma divisão, lei moral, lei cerimonial, lei civil, mas isso não existe na Bíblia. Se a gente for observar, a lei é uma só. Todas as vezes que a Bíblia fala da lei, fala do pacote completo. Os 10 mandamentos é apenas um resumo, é apenas algo simbólico para se referir a toda a lei. Então, assim, não faz sentido dizer que foi abolido a lei civil, a lei cerimonial, mas a lei moral continua, que seria os 10 mandamentos, como diz aí os
adventistas. Isso não faz o menor sentido, porque a Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz que os 10 mandamentos continuam. Não. O que a Bíblia diz é que toda a lei, ou seja, todo o Antigo Testamento, é um pacote só. E tudo isso foi abolido em Cristo no sentido de que Cristo apresenta agora a lei de Deus, manifestada de uma forma muito superior, que é no Evangelho. Então, a mesma lei que foi revelada na Antiga Aliança através de todos aqueles preceitos, agora ela é revelada de uma forma muito superior em Cristo, não vinculado mais a um povo específico, aos judeus no caso, mas agora para toda a humanidade. Então a lei foi ultrapassada. Não faz mais sentido querer guardar aquelas leis da Antiga Aliança, porque elas foram feitas com um propósito para um povo específico. Elas já foram suplantadas em Cristo Jesus. Em Cristo nós temos uma nova lei, uma nova aliança. O Evangelho não precisa de nenhum complemento da Antiga Aliança. Tudo que nós precisamos, nós temos na nova aliança. Então a nova aliança deixa bem claro, e isso já estava previsto aqui na passagem de Jeremias 31, Ezequiel 36, que a gente leu lá no textuário. Então, assim, a gente tem aí várias passagens do Antigo Testamento que aponta para uma lei superior, que aponta para uma nova aliança, que aponta para algo muito infinitamente superior que se cumpre em Cristo Jesus. Uma vez que nós temos a lei em Cristo, não faz sentido voltar para a antiga aliança. Então, essa nova aliança não seria mais conhecida pelas marcas físicas, ritualísticas e externas. Não faz mais sentido querer fazer sacrifício. Não faz mais sentido querer adorar a Deus somente no templo em Jerusalém, como a mulher samaritana estava preocupada. Senhor, meus pais diziam que a adoração era ali no Monte Gerizim. Já os judeus dizem que é lá em Jerusalém, no templo. E aí, como é que fica? Jesus fala, não. Agora, na nova aliança, o que importa é que os verdadeiros adoradores adorem o Pai em espírito e em verdade. É a disposição do coração, não é o local. Você não precisa mais ir lá no templo para fazer um sacrifício. Não tem mais necessidade para ter os pecados perdoados. Não, eu perdoo os seus pecados. Jesus apresentou algo infinitamente superior. Então tudo aquilo foi suplantado porque cumpriu o seu propósito. Mas teria a ver com o interior da pessoa, pois Deus escreveria a sua lei no coração. Poria a sua lei no interior da casa de Israel. Então aqui a profecia é para a nação de Israel, mas como nós já estudamos nas lições anteriores, falando de Abraão, que Deus prometeu para Abraão que abençoaria todas as famílias da terra, então assim, todas as famílias da terra são abençoadas em Cristo Jesus, quando se cumpre essa profecia de Jeremias, que agora Deus coloca a sua lei no nosso coração, é o Espírito Santo no nosso coração que vai dizer o que é certo e o que é errado. Assim Deus daria um coração novo ao seu povo. Então o seu povo agora recebe um novo coração. Por isso o apóstolo Paulo faz referência a essa obra como a palavra Espírito, em vez da letra, pois a lei de Deus estaria dentro do ser humano que passasse pela obra de regeneração promovida pelo Espírito Santo. Então na antiga aliança tinha a letra da lei. Então a letra da lei era o que as pessoas se guiavam, porque era o que eles tinham ali. O Espírito Santo operava na antiga aliança? Sim, o Espírito Santo operava. As pessoas faziam sacrifícios, mas elas tinham que ter fé, elas tinham que crer. No entanto, eles eram guiados pela lei, pela letra da lei. Não eram salvos pela lei, que a salvação sempre foi pela fé, isso aí tem que ficar bem claro. A salvação sempre foi pela fé. No entanto, tinha toda a lei que eles tinham que procurar seguir, que guiava eles. Hoje, na nova aliança, não faz mais sentido eu olhar para aquela lei, porque eu tenho o Evangelho, eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, então eu vou seguir o caminho de Cristo. Jesus falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, basta eu seguir a Cristo. A lei, ela continua existindo, sim, mas num formato diferente, no formato do Evangelho. Entende? A lei, ela existe para nós, apresentada de uma forma muito superior na antiga aliança. A carta aos Hebreus fala sobre isso. Se você lê Hebreus e vê aqui as aulas que tem no EBD em Foco antigas também sobre Hebreus, você vai ver que lá fala o tempo todo dessa nova aliança que suplantou a antiga aliança, que é superior. Enfim, o sacerdote que nós temos hoje, que é Cristo, é superior ao sacerdote antigo. Enfim, tudo em Cristo é superior. Então não faz sentido voltar à antiga aliança. Portanto, de maneira geral, a palavra coração se refere ao que está no interior do ser humano. Então, voltando aqui a falar do coração, né? Mateus capítulo 15, verso 18 a 20, Jesus diz assim, ó, mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem,
Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmios. São essas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Então, muitos judeus ali, os fariseus principalmente, estavam com isso em mente. Não, porque a purificação é das mãos, tem que lavar as mãos e tudo mais. Pensando naquelas leis civis da antiga aliança, que falava da purificação que tinha a ver com higiene. Era nesse sentido. Então, tem muita lei lá que falava da questão da higiene, questão da saúde, que eram importantes. Mas não é isso que contamina o homem. Jesus vai deixar bem claro aqui que o que contamina é o que sai do coração. E tudo que não presta no ser humano sai do coração, por causa da natureza pecaminosa. Então isso é que contamina o ser humano. Agora nós vamos para o tópico 2, que diz assim: o coração de quem está em Deus. 2.1. Um coração inclinado a Deus. Quando a pessoa recebe a Cristo como seu Salvador, ela passa pelo processo do novo nascimento, da regeneração. Isso aqui é algo que nós já falamos na lição número 5, da questão do novo nascimento, ser regenerado, uma nova criatura. Enfim, isso aqui a gente já deixou bem claro, né? Então, por isso, ela passa a enxergar o reino de Deus e, ao mesmo tempo, a própria necessidade espiritual. Então, o reino de Deus ele já existe aqui e agora. Quando nós cremos em Cristo como Salvador, nós passamos a viver no reino. E a partir desse momento, nós temos as regras do reino, a lei de Deus que vale para o reino. Um comportamento diferente. Quem vive no reino vive diferente de quem está no mundo. A respeito disso, Nosso Senhor diz: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então só pode ver o reino de Deus quem nasce de novo. E Nicodemos foi repreendido por Jesus, quando ele disse que não estava entendendo, justamente porque Nicodemos deveria conhecer as passagens do Antigo Testamento que fala da nova aliança, que fala de algo superior que vai ser revelado, que fala do novo coração, que fala de águas vivas correndo no interior. Então tudo isso já tinha na Antiga Aliança, tudo isso já estava previsto no Antigo Testamento. E Nicodemos não conseguiu ligar os pontos. Nicodemos não percebeu que Jesus estava apresentando ali o cumprimento daquelas profecias. É por isso que Jesus vai repreender ele. Você é mestre em Israel e não sabe dessas coisas. Por quê? Porque já estava tudo revelado. Assim, quem tem um coração regenerado, transformado, participa do reino de Deus e, consequentemente, se inclina para as coisas do Espírito, a fim de viver de acordo com os mandamentos de Deus. A gente observa que esse coração regenerado, transformado, faz com que a pessoa agora viva em uma outra dimensão, no reino de Deus, e que se inclina para as coisas de Deus. Romanos capítulo 8, versículos 5 e 6. Porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Então, assim, quem vive na carne, quem pratica as coisas da carne, quem não crê em Jesus como Salvador, quem está vivendo para o mundo, não consegue perceber as coisas do Espírito e fazer as coisas do Espírito. Então, são dois tipos de pessoas, aqueles que vivem na carne e aqueles que vivem no Espírito. E quem vive no Espírito é justamente os que foram regenerados, que nasceram de novo e têm um coração novo. 2.2, promessa de poder. Como centro da vida interior do ser humano, no coração meditamos, ponderamos e avaliamos, como fez Maria, a mãe de Jesus, ao ouvir o que os pastores diziam acerca do menino. Vamos ler aqui Lucas 2, 18 a 19. E todos os que ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. Então Maria não expressou de forma externa naquele momento o sentimento dela. Ela ficou meditando, ponderando, avaliando tudo aquilo que estava sendo dito acerca do menino Jesus. Assim, quem recebe um coração novo, transformado pela nova natureza a partir da palavra de Deus, tem a capacidade de guardar seu coração e o que se passa ao seu redor, de maneira que possa desejar fazer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, como está escrito em Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, se nós somos transformados e temos um novo coração, a partir de agora a gente vai fazer a vontade de Deus.
E a gente só faz a vontade de Deus se a gente estiver lendo a palavra, orando, indo para a igreja, participando de tudo relacionado ao reino de Deus. Aí sim a gente consegue fazer a vontade de Deus. Tópico 2.3, Deus vê o coração. No livro do profeta Jeremias está escrito: Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que provas o justo e vês os pensamentos e o coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois te descobri a minha causa. Jeremias capítulo 20, verso 12. Então aqui Jeremias fala assim: Deus, é tu que vês os pensamentos e o coração. Então assim, é o Senhor que tem acesso a todas as coisas. Então o Senhor conhece o meu coração mais do que eu mesmo. A partir desse texto, podemos compreender que o coração do ser humano é um lugar que poucos podem conhecer, adentrar e contemplar. Na verdade, assim, não são poucos, ninguém. Ninguém vai saber o que passa no meu coração. Eu não vou saber o que passa no seu coração. Você pode expressar os seus sentimentos, você pode dizer para mim o que está sentindo, mas eu ainda não vou compreender por completo o que você realmente está pensando. Só Deus tem esse conhecimento. É o local mais escondido da pessoa. Então, a motivação do coração é algo que nós não conhecemos da outra pessoa. E muitas vezes, até as nossas próprias motivações nos enganam. Até o nosso próprio sentimento nos engana. A gente acha que está sentindo uma coisa e é outra totalmente diferente. Contudo, a Bíblia diz que Deus vê o coração. Ele contempla o ser humano por dentro e por fora. Então Deus, ele nos conhece na integralidade. Tá? Deus conhece o ser humano por completo. Ele vê o coração. Ele vê o nosso interior. Ele sabe dos nossos sentimentos. Deus nos conhece por completo. O Criador formou o homem em sua integralidade, tanto a vida exterior quanto a interior. E por isso ele contempla e conhece bem o coração de cada pessoa. Ponto. Deus conhece todos os nossos sentimentos. Deus conhece as nossas motivações. Deus sabe de tudo que passa na nossa vida. Eu vejo algumas pessoas com algum tipo de comportamento e assim, achando que Deus é bobo, que Deus não sabe. Eu vou dar só um exemplo aqui. Um exemplo que eu comento de vez em quando que eu acho muito sério. A questão do casamento. Eu vejo muitas pessoas que estão na igreja, né, são casados e tudo mais, tomam Santa Ceia, participam de tudo, mas dentro de casa é separado. Dentro de casa não tem comunhão. É um casal que está fingindo. Ele consegue enganar ali na igreja, ele consegue, enfim, enganar várias pessoas, consegue enganar às vezes a família, mas na prática o divórcio já aconteceu. Entende? E acha que o divórcio é um papel que você vai lá e assina e divorciou. Acha que Deus é bobo, que Deus está vendo ali que eles estão casados. Não, a gente não vai separar porque se separar é errado, separar é pecado. Então a gente não vai separar não, o divórcio é errado, a Bíblia condena o divórcio. Então eu vejo muita gente assim, a Bíblia condena o divórcio, então eu não vou divorciar. Mas na prática já divorciou, entende? É a motivação que conta. Eu tenho uma tia que até faleceu, vou até comentar que ela já faleceu, que ela separou do marido. O marido foi embora, não quis mais viver com ela, mas ela não divorciou no papel, porque segundo ela, se ela divorciasse no papel, estava pecando. Não, já aconteceu o divórcio, entende? O marido já foi embora de casa, acabou, entende? Até nesses casos, entre as pessoas que discordam do divórcio, né, os teólogos discordam do divórcio, no caso de abandono do lar, o divórcio é até permitido. Mas na mente dela, se ela divorciasse no papel, estava pecando contra Deus. Não, já aconteceu o divórcio. Entende? Não é o papel que vai contar, é a prática ali, a motivação do coração. O casal não vive mais junto, já acabou. Entende? Isso é só um exemplo, tá? Eu peguei um exemplo aqui do divórcio, não quero entrar em detalhes aqui sobre o divórcio, não é isso, tá? A gente tem aula aí no EBD em Foco sobre isso, é um outro conteúdo. Então, para concluir aqui, isso serve para várias áreas da nossa vida. Olhe qual é a motivação do coração, saiba que Deus conhece a sua motivação e que é isso que conta, não é a aparência, não é um papel escrito, não, nada disso. É o que manda você ser uma pessoa justa. Não adianta nada você, sei lá, fazer um negócio com alguém, assinar um contrato e depois achar que tem que cumprir só porque você assinou. Não, você tem que cumprir porque você combinou e você deu sua palavra. E você é crente, sim, sim e não, não. Essa é a tua palavra. Entende? O contrato é algo simbólico. O que manda para o crente é a motivação do coração.
Entende? Você deu a sua palavra, você deve cumprir. Mas vamos lá, vamos avançar aqui. Assim, quem foi regenerado e transformado é contemplado por Deus em todas as dimensões do coração. Então saiba que Deus está olhando você por completo, Ele conhece todas as suas motivações. Tópico 3, promessas para o coração. 3.1, um coração feliz. Quando o ser humano tem um novo coração, como resultado da obra realizada por Deus por meio de seu espírito, a felicidade é uma realidade. Então assim, irmão, crente tem que ser feliz. Esse negócio de crente ranzinza, cara fechada, não, porque eu sou crente e tal, fica com a cara fechada assim, aquele negócio. Não faz sentido. Crente tem que ser feliz, crente tem que ser alegre, a alegria da salvação, a alegria do Espírito Santo tem que ser abundante na vida do crente. Entende? Em seu Sermão do Monte, o Senhor Jesus traz uma lista de bem-aventuranças, isto é, um estado de felicidade para quem manifesta as virtudes do reino de Deus. Aqui eu vou explicar de forma mais detalhada do que está na lição, porque assim, bem-aventurado muitas vezes é traduzido como feliz, em algumas traduções, algumas bíblias aí. No entanto, aqui não é uma felicidade interior, no sentido de que eu estou feliz por isso. Porque assim, eu posso dizer que eu estou feliz porque eu comi bem, eu estou feliz porque eu saí para passear com minha família. Então, é uma felicidade minha, interior, mas isso não é uma bem-aventurança. A bem-aventurança é quando Deus olha para mim e fala assim, tu és bem-aventurado. Tu és feliz, ou seja, é uma felicidade que parte de Deus. Então, o bem-aventurado aqui é nesse sentido, é Deus olha para mim e diz algo sobre mim. É uma posição do próprio Deus. Então, assim, quando você vê sobre bem-aventurança na Bíblia, é mais nesse sentido do que um simples sentimento de felicidade. Pode ser felicidade, sim, mas no sentido de que você tem esse comportamento, você é feliz e Deus olha para você e fala, realmente, você está certo. Tem uma aprovação divina, meio que uma felicidade com aprovação divina, no sentido de que você faz algo extraordinário. É claro que é pelo Espírito Santo, tá bom? Então, tem aqui as bem-aventuranças conhecidas. Eu não vou passar aqui por todas elas, vou ler só umas duas aqui para a gente avançar na aula. Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. E assim vai. Depois eu vou deixar uma aula aí completa sobre o Sermão do Monte, as bem-aventuranças, que você pode assistir de uma lição anterior. Isso significa que a felicidade para o cristão não se encontra em coisas materiais, mas em praticar aquilo que agrada a Deus. Então, ser feliz, do ponto de vista cristão, é fazer a vontade de Deus. Então, a gente não pode vincular a nossa felicidade a coisas materiais, acontecimentos terrenos. Não faz sentido isso. O próprio apóstolo Paulo passou por vários perrengues na vida. Paulo sofria perseguição, era preso, e ele estava falando o tempo todo de felicidade. A carta dele aos Filipenses é conhecida como a carta da alegria. O tempo todo ele fala alegrai-vos, regozijai-vos, e Paulo estava preso. Então observe que a alegria de Paulo não era vinculado ao seu estado exterior, de vida aqui nessa terra, no sentido de que ele estava passando por várias dificuldades. Não, a alegria de Paulo estava vinculada ao fato dele servir a Cristo. Se eu sirvo a Cristo, então eu sou feliz independente da situação. Em Provérbios lemos, o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Provérbios 17, 22. Então está bem claro aqui que quem é alegre é saudável, é isso. A pessoa que é alegre, ela vive uma vida muito mais saudável do que aquela pessoa que vive triste, abatido. Então aqui tem um vínculo do seu comportamento, do seu sentimento, da sua alegria ou da sua tristeza ao seu estado de saúde. Tem uma história de um atleta profissional do ciclismo, se eu não me engano é o Lance Armstrong, que ele teve câncer, ele foi diagnosticado com câncer, e a chance de viver, dele sobreviver a esse câncer, era de apenas 5%. Só que os médicos resolveram, a equipe dele toda lá, resolveu mentir para ele. Não, você está com câncer e tal, mas isso aqui é facilmente tratado, a gente tem dinheiro, vai tratar, vai resolver, não tem problema não, só fazer o tratamento certinho. Primeiro que ele ficou tranquilo, Então, tá de boa. Foi para casa, chamou os amigos, foi se divertir, fez o tratamento, continuou fazendo atividade física e está vivo até hoje. Então, assim, o estado dele, de alegria, de positivismo diante de uma doença terrível como o câncer, fez com que ele se recuperasse. Isso já foi comprovado com vários experimentos. É claro, eu digo comprovado porque, enfim, é uma coisa muito subjetiva. No entanto, a ciência pesquisa sobre isso e mostra que o estado de espírito da pessoa tem relação com a saúde, com a recuperação de uma doença específica, mesmo que seja uma doença muito cruel, que pode levar à morte. Então, assim,
A pessoa consegue, né, recuperar muito mais rápido se ela tiver esse sentimento de alegria, de felicidade, de ser uma pessoa positiva. Então é isso, vamos viver de forma positiva, felizes e alegres em Cristo Jesus. Como consequência dessa felicidade, a alegria se instala no coração. Então somos felizes, consequentemente nosso coração é alegre. Hoje sabemos pela ciência que a alegria no coração, isto é, no interior, produz reações químicas que contribuem para o equilíbrio e manutenção da saúde humana. O que eu estava falando anteriormente, quando você, né, tenha esse momento de alegria, de felicidade, ao mesmo tempo o seu cérebro ele libera substâncias, o teu corpo de maneira geral, né? Enfim, eu não sou da área, então eu não consigo dizer detalhes, mas o seu corpo vai liberar substâncias que vai deixar nesse estado, né, de alerta, de felicidade, que vai te ajudar aí em muitos aspectos da sua vida, né, da sua saúde de maneira geral. Então a pessoa que procura a presença de Deus no seu dia a dia, tem a alegria do Senhor, que é a nossa força, como está em Neemias capítulo 8, verso 10. Disse-lhe mais: ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Então façam isso, alegrem o coração do Senhor e, consequentemente, né, você vai ser forte, né? Você vai viver uma vida muito mais completa, muito mais plena. Então a gente precisa realmente nos alegrar no Senhor. Aqui é o momento que Esdras e Neemias estão ensinando para o povo, né? E ali eles estão colocando o povo para orar, para se arrepender dos pecados. Depois o povo vai fazer sacrifícios, tem a questão das comidas, enfim. Então alegrem-se no Senhor, alegrem-se. 3.2, um coração cheio de amor. O amor é a essência do cristianismo. Sem ele, não existe a verdadeira expressão e identidade do que significa ser cristão. Então não faz o menor sentido alguém dizer que é cristão se não tem amor. Amor a Deus, amor ao próximo, se não tem um coração cheio de amor. O apóstolo Paulo escreve: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, quando nós cremos em Jesus como Salvador, o Espírito Santo habita em nós, derrama amor no nosso coração e, consequentemente, nós vamos amar o próximo, amar a Deus, viver uma vida cheia de amor. Essa palavra mostra que o amor de Deus está derramado no coração daqueles que têm o Espírito Santo e, por isso, o coração transformado. Então, o coração é transformado, o amor de Deus é derramado no nosso coração e o Espírito Santo de Deus habita em nós. Por isso, o coração do salvo está cheio de amor. Dessa forma, podemos viver o que o apóstolo Paulo escreveu, Colossenses capítulo 3, versículo 14 e 15. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados, em um corpo, domine em vossos corações, e sede agradecidos. Essa passagem bíblica tem muita informação importante. Fala da questão de nós sermos revestidos com amor, fala da paz de Deus no nosso coração, fala da paz de Deus que deve dominar sobre nosso coração e fala de sermos agradecidos, ou seja, gratos a Deus por tudo que Ele tem feito para conosco. Tópico 3.3, o penhor do Espírito no coração. Em sua segunda carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo escreve: mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Então aqui está bem claro que nós somos ungidos por Deus, fomos selados com o Espírito Santo e o Espírito Santo é o penhor. O que é penhor? Vamos entender isso, né? Aqui ele explica aqui embaixo, no escritor da revista explica, diz assim, ó: aqui esse texto bíblico mostra que o penhor do Espírito Santo é a garantia de nossa salvação, dada por Deus e testificada em nosso coração. Então o penhor é no sentido de que você empenhora alguma coisa, né? Então vamos supor que você vai comprar alguma coisa de R$100. Aí você não tem os R$100 na hora. Aí você vai e deixa o seu relógio. Fala, não, vou deixar o meu relógio aqui, que o meu relógio custa R$1.000. Aí se eu não pagar, tem esse relógio como garantia. Aí você deixa lá, depois você volta, paga os R$100 e pega o relógio de volta. Então é nesse sentido. O Espírito Santo foi dado por nós como garantia da nossa salvação. Então ele habita em nós. Ele foi dado, ele está em nós. Então isso aqui é a garantia de que Jesus vai voltar. Vamos ler o texto novamente que diz assim, ó: o qual também nos selou, ou seja, nós somos selados, o selo do Espírito Santo, e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Então assim, nós temos, né, o penhor do Espírito, que é a garantia da salvação. O Espírito Santo
habita em nós. Isso é a garantia de que realmente somos salvos. A questão do selo é importante também, porque o selo romano só podia ser aberto por alguém autorizado, por quem ia receber a carta ou pelo próprio imperador. Quem abrisse um selo antes do momento, ou sem autorização, era pena de morte. Então, era sério, tá? O selo, né, do Espírito Santo agora só pode ser aberto pelo próprio Deus, né? Então, ninguém pode tirar o Espírito Santo de nós. Além dessa garantia, o penhor do Espírito Santo, também chamado de penhor da vossa herança, é a garantia de vitória para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus para o louvor da sua glória. Então aqui em Efésios, Paulo fala praticamente a mesma coisa que ele fala aqui em Coríntios, né? 2 Coríntios 1, 21 e 22 e Efésios 1, 13 e 14. Fomos selados com o Espírito Santo e também o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Portanto, o Espírito Santo é a maior garantia de que Deus cumprirá integralmente todas as promessas feitas à sua igreja. Então, assim, o Espírito Santo é a garantia de que Jesus vai cumprir as promessas e a principal delas é que ele vai voltar. A garantia de que Jesus vai voltar é que ele nos deu o Espírito Santo. Nós precisamos crer nisso e viver pelo Espírito. Amém? Chegamos na conclusão da aula que diz assim: nesta lição, estudamos a promessa de um coração novo para a igreja. Ninguém pode ver o coração, pois ele se refere ao interior de cada um. A pessoa pode falar uma coisa e pensar outra, pode prometer uma coisa e proceder de modo diferente. Tudo isso faz parte das fraquezas da condição humana. Contudo, mediante sua onisciência, Deus sabe de tudo e de todas as coisas, tanto do universo quanto do coração do ser humano. Ele é o Senhor que esquadrinha o nosso coração, prova os pensamentos e recompensa cada um conforme suas ações. Então aqui a gente observa, né, que apesar do coração ser o lugar mais fechado, mais trancado, que ninguém tem acesso, Deus conhece todos os nossos pensamentos. Ele conhece as nossas motivações. Então ele conhece o ser humano por completo. Ele conhece todo o universo, mas ele conhece também o nosso coração. Ele conhece as nossas fraquezas, ele sabe das nossas necessidades. Então Deus trata cada um segundo a sua necessidade, porque ele tem conhecimento. Muitas vezes você pode estar triste porque você não consegue ter a mesma vida de oração do seu irmão. Ah, porque o meu irmão ora de manhã, de tarde, de noite. O irmão lá da igreja ora não sei quantas horas e, meu Deus, eu não estou orando tanto assim, como pode? O irmão lá está sendo muito mais abençoado do que eu, porque ele ora mais. Não. Deus está vendo a sua vida. Deus está vendo a sua motivação. Deus sabe que você, às vezes, tem que levantar 5 da manhã para se arrumar, deixar a comida no jeito para os seus filhos, para pegar um ônibus, chegar no trabalho, entende? Depois você volta, chega em casa 10 da noite, entende? Deus sabe da tua correria, entende? Ele sabe que você não está orando não sei quantas horas por dia, como o outro irmão lá da igreja, porque você não tem tempo. Então você ora 5 minutos, mas os seus 5 minutos de oração tem o mesmo efeito de quem ora 3 horas. Por quê? Porque Deus conhece seu coração, Ele conhece sua motivação. Isso aqui é só um exemplo também, para você entender como que funciona isso. Deus trata cada um de acordo com a sua necessidade, de acordo com a sua capacidade. Infelizmente não dá para explorar mais isso aqui nessa aula, mas fica aí a dica para você meditar sobre isso. Saber que Deus conhece as suas motivações, Ele sabe as suas necessidades, Ele sabe os seus problemas, Ele sabe o que você passa. Talvez você não está tendo a vida que você queria ter, no sentido de orar, ler a Bíblia, ir para a igreja, mas porque Ele sabe o que você está passando na sua casa. Então não desanime por isso. Não fique triste, porque eu não vou ser salvo. Não, não é isso. Deus conhece o seu coração e Ele conhece as suas motivações. Amém? Então eu encerro aqui a aula. A gente tem aqui as perguntas para quem vai usar o slide na igreja. Mais uma vez, reforçando o nosso site ebedemfoco.com, nosso WhatsApp. Na descrição do vídeo vai ter algumas informações extras que você vai aí poder acessar, né? Algum conteúdo extra, enfim, falar conosco no WhatsApp. Tudo está na descrição do vídeo. Lembrando que você pode acessar o slide completo de adultos e jovens, vários bônus aí na plataforma ebedemfoco.com. Na plataforma EBD em Foco você tem tudo o que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. A paz do Senhor. Até a próxima aula.